como a gente falou no outro vídeo, parou por aí? Parou os problemas? A gente não precisa mais desenvolver nada? Não surgiu mais problema que a gente não conseguisse resolver? Só tendo os numerais? Muitos outros, né? Como eu falei, a gente começa a ficar cada vez mais junto e a gente cada vez mais se comunicando, então as quantidades vão aumentando. Então começam a surgir sempre novos problemas. E aí vamos pensar em outros problemas que podem ter surgido. Por exemplo, eu falei que a gente está criando animais. Então, por exemplo, se eu tenho lá 5 cabras e eu sei que as cabras dão em média por ano, elas têm 2 cordeiros por ano. Então, quantos cordeiros eu vou ter ao final de um ano? Né? Ou então eu falei que a gente estava plantando, né? E putz, eu tenho 8 terrenos que em cada um desses terrenos cabem 6 plantações de alface. Quantas plantações eu consigo fazer? A princípio, quando a gente trabalha com números pequenos, a gente consegue contar, né? Agora a gente já tem os números e tal, a gente consegue contar. Vai ficando cada vez mais fácil, né? Com as coisas que a gente vai criando. Só que aí a gente começa cada vez mais junto, cada vez mais gente. E aí o que acontece? Aí, por exemplo, em vez de eu ter 5 cabras, eu tenho 35 cabras, dando 2 cabritos, com 2 cordeiros cada um. Quantos cordeiros eu vou ter no final do ano? Aí fica mais difícil contar, né? E assim, e se eu não tenho 8 terrenos, se eu tenho 64 terrenos, quantas plantações de alface eu vou conseguir plantar? E se eu quero comprar 60 caixas de ovos e cada caixa contém 12 ovos, quanto que eu vou comprar? Né? E se eu construísse uma escola, e cada sala, eu tenho 20 salas de aula, em cada sala de aula eu tenho que comprar 20 cadeiras, quantas cadeiras eu preciso comprar? Os problemas eles vão crescendo, e aí os números vão aumentando, e a gente não consegue mais contar com as mãos, a gente não consegue mais contar mentalmente. Como que a gente faz, né? Aí, como que a gente faz com esses novos problemas que vão surgindo? Aí entra uma coisa, que assim, quando a gente começa a surgir com os problemas, a gente precisa olhar para eles e tentar entender um padrão deles, o que aquilo significa, né? A gente tentar entender, perceber o que é aquilo, parar, analisar e descobrir um padrão para aquilo. Por quê? Porque a gente precisa arranjar um jeito que se chama um algoritmo, um jeito que é algumas ações que a gente consiga resolver esse problema sempre. Então, assim, a gente precisa parar e pensar, assim, ó, esse aqui é um tipo de problema em comum. E olha, dessa forma eu consigo resolver este meu problema. Que é o que a gente faz lá na multiplicação, né? Que a gente tem um jeitinho de resolver e dá para qualquer número. Então, isso se chama algoritmo, que é um conjunto de ações, né, que a gente vai fazer que vai sempre dar certo para aquele tipo de problema. Então, a gente começa a precisar dessas duas coisas: perceber padrões e conseguir desenvolver algoritmos que me ajudem a resolver esses padrões. Agora, padrão, o que eu quero dizer quando eu falo padrão? Bem, nesse caso da multiplicação que a gente falou agora, por exemplo, a gente pensou lá em 20 salas com 20 cadeiras, pensou em 64 terrenos com 48 plantações em cada terreno, 35 cabras com 2 filhotes cada uma, 60 caixas de ovos com 12 ovos cada uma. Então, quando a gente representa isso, aqui como eu estou mostrando no PowerPoint, o que isso dá ideia para vocês? Quando a gente desenha essas multiplicações, o que elas estão representando para vocês? Quando a gente desenha essas multiplicações, a gente está formando retângulos, né? Quando a gente coloca lá 35 duas vezes, 20 vezes, 20 vezes, 64 vezes, 48. Então, a gente acaba construindo retângulos se a gente coloca isso de uma forma visual. E a gente consegue até ver outro padrão mais específico. Por exemplo, se eu pego 20
quando eu falei das 20 cadeiras para as 20 salas de aulas, vocês perceberam que não ficou um retângulo, que o retângulo é um quadrado? Quando a gente faz uma multiplicação com números iguais, que a gente acaba usando, né, os dois lados com números iguais, a gente tem quadrados. A representação geométrica disso representam quadrados. Não à toa, quando a gente faz um número vezes ele mesmo, ele chama um número ao quadrado. Porque um número ao quadrado nada mais é do que um quadrado daquele número. Olha aqui, quando a gente faz 20 vezes 20, é 20 ao quadrado, não é? E ele fica um quadrado de lado 20. Se a gente contar as cadeiras aqui, tem 20 cadeiras aqui e 20 cadeiras aqui. Se eu coloco 25 cadeiras aqui e 20 cadeiras aqui, ele já não tem o mesmo tamanho, né? É 25 por 20. Então, forma um retângulo. O quadrado, o que é? É um lado igual ao outro. Então, eu coloquei 20 cadeiras aqui e 20 aqui. Então, ele me dá a representação de um quadrado. Se eu tivesse colocado 16 cadeiras e 16, me daria um quadrado também. 9 e 9 me daria um quadrado? Me daria um quadrado também. 27 me daria um quadrado? Me daria um quadrado também. Se eu coloco 27 vezes 27, né? Porque vai ter aqui igual aqui. Se eu coloco 382, vai dar 382 aqui e 382 aqui, vai dar um quadrado de lado 32. Então, por isso que um número vezes ele mesmo é a mesma coisa que um número ao quadrado. O ao quadrado tem o seu motivo de ser, né? Porque a representação geométrica dele é justamente um quadrado. Então, aí a gente descobre o padrão. Como que funciona um pouco um número vezes o outro, né? Quando eu quero uma coisa, uma quantidade de vezes. Agora, a gente precisa desenvolver um jeito, uma quantidade, uma sequência de ações que vai me ajudar a resolver aquilo. E aí, quando a gente descobre, quando a gente faz o algoritmo da multiplicação, que aqui eu coloquei, por exemplo, 326 vezes 245, a gente tem lá um jeitinho de fazer a conta, né? Então, é isso, a gente começou a desenvolver uma maneira que é como se fosse uma receitinha, que olha, para qualquer multiplicação, isso vai dar certo, isso vai resolver. Porque imagina se toda vez que eu tivesse que fazer uma multiplicação, eu tivesse que parar e tentar descobrir como que eu vou contar aquilo, né? Com o tempo, as pessoas vão fazendo e vão desenvolvendo, e aí começa a disseminar esse algoritmo. Olha, eu descobri que para fazer a multiplicação, basta a gente fazer dessa forma, vai dar certo. Ah, mas sempre vai dar certo? Ó, dessa forma sempre vai dar certo, né? Mas isso é toda uma construção, isso vai surgindo da demanda que a gente tem de resolver esse problema. Então, agora que a gente já sabe de o que é o algoritmo e o padrão da multiplicação, a gente começa a entender por que muitas coisas que a gente aprende na matemática parece muito abstrata, parece muito complicada, porque a gente só aprende o algoritmo, né? Porque alguém lá atrás já desenvolveu e a gente não vai desenvolver, não vai ficar inventando a roda, né? E aí, com o tempo, a gente vai desenvolvendo muito mais coisa. Então, pra gente conseguir aprender um pouquinho aí de tudo que a gente tem, né? Aprender um pouquinho aí de cada coisa, a gente acaba muitas vezes aprendendo o algoritmo, né? A gente já de cara, ele já conta um algoritmo pra gente. Mas o problema é que muitas vezes a gente não consegue voltar, olhar com outros olhos e tentar entender o padrão disso, sabe? O que é isso? Que nem quando a gente falou o número ao quadrado. 5 ao quadrado, o que é? É um quadrado de lado 5. Por que é 5 ao quadrado? Né? É porque a representação geométrica disso é um quadrado de lado 5. Mas muitas vezes, quando a gente está ali aprendendo, a gente acaba não voltando lá atrás e tendo essa percepção que seria um pouquinho mais intuitiva, né? E com isso, a gente aprende a multiplicação e, por exemplo, falando em quadrados, né? Vocês lembram do caso A mais B ao quadrado? A soma ao quadrado? Como que a gente resolve isso? Muitas vezes, no intuitivo,
a gente acaba colocando a quadrado mais b quadrado, né? A gente não lembra da regrinha de como que é, porque a gente, mais b ao quadrado, quadrado mais b quadrado. Isso acaba sendo mais intuitivo na hora de fazer lá a continha que a gente está acostumado. Mas ele tem um algoritmo, não tem? O a mais b ao quadrado tem uma forma que é ensinada de como que a gente faz, que é o quadrado do primeiro termo mais o primeiro termo vezes o segundo termo vezes 2 mais o quadrado do segundo termo, né? Tem um algoritmozinho, que é lá uma sequência de ações que a gente faz, que vai dar a resposta desse a mais b ao quadrado, né? Que não é só a quadrado mais b quadrado, é a quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b quadrado. A gente pode ainda usar o algoritmo da distributiva, que é pegar o a mais b, porque um a mais b ao quadrado, o que é? Um a mais b vezes a mais b. Então, eu vou fazer lá o algoritmo da distributiva, que eu vou pegar o primeiro termo vezes o primeiro termo do segundo termo da multiplicação. Aí, então, a vezes a quadrado, aí, de novo, o a vezes b, aí mais b vezes a, mais b vezes b. E aí, somando tudo, a quadrado mais b vezes a, mais a vezes b, mais b ao quadrado, vai dar a quadrado mais 2 vezes a vezes b, mais b quadrado. A gente usa essas duas formulinhas, ou aquele jeitão pronto, já direto do a mais b ao quadrado, ou fazendo a distributiva. Mas tudo isso é algoritmo que a gente vai aprendendo de como a gente resolve, né? E a gente acaba ali esquecendo um pouco do que é a mais b ao quadrado. E aí, quando a gente tem a mais b ao quadrado, a gente simplesmente tem um quadrado, que eu vou mostrar aqui para vocês, de lado a mais b, né? O lado desse quadrado vai ser a mais b. Então, como tivesse um númerozinho aqui e um aqui, né? A gente não viu que um número ao quadrado nada mais é do que um quadrado de lado desse número? Se é a mais b ao quadrado, é um quadrado de lado a mais b. Quando eu faço um quadrado de a mais b, e se eu pegasse só, que nem aqui, ó, um quadrado de lado a mais b, ó, aqui, como se aqui, ó, fosse a e aqui b. Se eu somasse, como a gente faz lá intuitivamente, eu acho que é a quadrado mais b quadrado. Quando eu faço a quadrado mais b quadrado, não dá um quadrado de a mais b. Agora, se eu pego um quadrado do lado a, mais quadrado do lado b, mais 2 vezes a vezes b, eu formo um quadrado de lado a mais b, ó. Aqui a, aqui b, aqui a, aqui b. No slide eu tô mostrando, acho que fica mais fácil de ver também. Mas tá vendo? Isso aqui, esse cara aqui meu, nada mais é do que o retângulo. Lembra que a gente viu lá na frente? Esse retângulo, um lado ele mede a e o outro lado ele mede b. Então, a vezes b. 2 vezes a vezes b. Então, na hora que eu coloco isso daqui, eu tenho que eu somo tudo isso, porque eu posso somar na mão, literalmente, ele vai me dar um quadrado de a mais b. Então, quando a gente começa a voltar lá atrás, a gente começa a ter um pouquinho de noção, de novo, o que é, porque a gente acaba aprendendo o algoritmo e a gente não lembra um pouco do que é aquilo. A gente não lembra que o a mais b, simplesmente, que o a mais b ao quadrado é um quadrado de a mais b. E se a gente fizesse isso só igual a quadrado mais b quadrado, não faria sentido nenhum. Se a gente desenhar isso, a gente percebe. Então, a gente vê que não faz muito sentido. Então, aqui, ó, quando a gente coloca os dois quadrados, a gente percebe que falta
parte para formar o quadradão, né? Que são justamente os 2A vezes B. Fez sentido para você? Vamos testar com outros? Eu fiz aqui os meus. E se você recortar aí quadrados e fizer essa soma, e retângulos e fizer essa soma, será que vai dar certo? Vamos testar? Eu quero ver se vocês conseguem fazer outros, testam e me dizem se deu certo com todos os quadrados. Porque esse é o algoritmo, lembra que eu falei lá atrás? Que vai funcionar sempre. Então, esse A quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B tem que funcionar sempre. Então me digam aí, vejam para que número que vocês vão fazer e me contam se deu certo, tá bom?